Oi, oi, oi! E aí, gente, tudo bom? Bora chegar. Vou te falar uma coisa que acontece. Essa live está marcada para as 11h11, mas eu tenho alguns relógios aqui que ainda são 11h10. Então eu não sei exatamente que horas são, mas não tem problema. Vamos começar essa live aqui. E o assunto de hoje vai ser um assunto super legal, porque eu vou conversar com a Mari. A Mari, que é minha sócia, a gente vai conversar aqui, bater um papo com vocês sobre o que você pode conquistar através da comunicação. Eita, Aymara! Então, vai ser bem bacana. Eu vou esperar ela entrar e, como eu disse, pode ser que eu tenha entrado um pouquinho antes do nosso combinado. Vou aguardar. Ei, Cleidiane, tudo bem? Que bom ter vocês aqui comigo. Vamos falar sobre essas conquistas, né? O que eu ganho? Por que eu quero desenvolver a minha comunicação? Nós, seres humanos, nós temos as fontes de motivação. Eu não ajo à toa. Eu ajo ou para me afastar da dor ou para buscar um prazer. Hoje a gente vai conversar sobre essas recompensas que aparecem quando eu desenvolvo a minha comunicação. E aí vocês vão entender que muito do que aparece para mim, eu não consigo nem pegar, né? São recompensas que são abstratas, assim. Eu me sinto melhor, isso não é palpável, né? Deixa eu esperar a Mari entrar aí, vamos ver, vamos ver. Eu já começo a contextualizar. Ai, que linda, Taimara, que bom! Eu já começo a contextualizar aqui, porque depois essa live fica na gravação. E senão a pessoa fica... Mas é legal esperar esses minutinhos só porque o Facebook... o Facebook é eu. O Instagram avisa algumas pessoas, né? Ei, Tayla, tudo bom? Pessoal, e assim, deixa eu contar pra vocês então, antes, a Mari ainda não chegou, mas deixa eu avisar pra vocês o porquê que a gente decidiu fazer essa live. Na verdade, nós somos 3 na nossa equipe, né? Sou eu, a Mari e o Jorge. E algo que nos incomoda muito é o fato de muitas pessoas não terem consciência do benefício que elas podem colher através da comunicação. Agora a Mari chegou e já me pediu aqui a solicitação, mas Mari, só deixa eu terminar de contextualizar aqui, eu já te aceito. E a gente, é muito engraçado, porque nas nossas conversas a gente fica assim, nossa, se as pessoas soubessem o que ela teria na vida dela ao se comunicar melhor, não é possível. Por que as pessoas, por que muitas pessoas não olham para isso, né? Por que muitas pessoas não percebem que essa é uma habilidade? E aí eu vou até falar aqui que não é o foco da live, mas muitas pessoas não sabem porque nunca nos ensinaram isso, nunca nos falaram da importância da comunicação para as nossas relações, tanto pessoais quanto profissionais. Enfim, crescemos nem olhamos para essa habilidade. E aí nessa indignação nossa, conversando de outro assunto, as duas indignadas, né? Nossa, a gente estava, na verdade, decidindo como que seriam os novos conteúdos, como que a gente poderia trazer mais conteúdos aqui para vocês. E aí, acho que foi até a ideia da Mari. Ela falou, vamos fazer uma live pra gente falar dos benefícios, o que a gente conquista ao desenvolver essa comunicação protagonista, que é o que a gente chama, né? Inclusive, já ia escrever isso aqui, Mari, obrigada, deixa eu fixar seu comentário. Inclusive, o tema da nossa live é isso, o que você pode conquistar com uma comunicação protagonista. Deixa eu chamar a Mari aqui, então, e a gente vai bater esse papo. Oi, Mari! Oi, Tudo tô bom? travada? Não tá Oh, não. Deus. Não tá não. Tudo. Pra mim aqui eu tô. Aqui não, aqui você Mas tá tá... tudo bem, sem problema. Antes de eu te perguntar uma coisa, só vou contextualizar uma coisa que eu esqueci. Gente, essa live de hoje, ela faz parte do Pilar da Troca, tá? Então, assim como todas as sextas-feiras eu trago um convidado pra gente conversar, esse bate-papo que eu e a Mari vamos ter aqui, já seria uma conversa que rolaria no offline, entre nós duas. E a gente falou, vamos fazer isso online? Como nós vamos aprender uma com a outra, vamos levar isso para quem quiser aprender com a gente também? Então, é uma É isso troca aí. mesmo. Se vocês quiserem participar e trazer o que você acredita que você pode conquistar, é super bem-vindo, né? Então, Mari, É isso, claro. obrigada! Desculpa pelo atraso, acho que deu um minutinho de atraso aí. Mas foi questão aqui na hora de entrar no Instagram. Eu só queria começar dizendo que é isso, né? Essa troca de hoje
Não sei se eu tô travada Não aí. tá, amiga, tá? Pode ir. Tá tudo bem? Tudo Tá. bem. Então tá bom. Qualquer coisa você vai me falando. Não, tá A plena, nossa amiga. troca de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Geralmente a Clara faz algumas entrevistas, né? Com pessoas aí. E hoje eu que vou te entrevistar, tá bom? Hoje eu que vou fazer as perguntas, claro que vai ser um bate-papo, a gente gosta desse formato, mas vai ser mais assim, a gente falar de alguns pontos mesmo, o que a comunicação tem a ver com as nossas conquistas. Eu me senti até assim agora, você entrevistada. Mas vai ser gostoso, a gente vai bater papo. É. Amiga, então vamos lá, vamos começar do começo. Do começo. Vamos partir do princípio, né? O que tem a ver as nossas conquistas com a nossa comunicação? A gente segue um princípio. Conta pra gente qual que é. O primeiro princípio, assim, que é a base de tudo, né, Mari? Que eu reforço muito, quem me acompanha aí já ouviu falando isso, que é o fato de a minha comunicação externa, ela é reflexo da minha comunicação interna. Aquilo que eu converso comigo mesma, o que é a minha comunicação interna? É como eu falo comigo mesmo. São aqueles diálogos que a gente tem, às vezes até bate-papo, às vezes discute dentro da nossa mente. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu, às vezes, eu imagino que todo mundo bate o papo aqui, eu pergunto e eu respondo, eu falo, não, mas sei que. Então, esse diálogo interno, ele é o reflexo, ele é o que reflete no externo. Então, esse é o nosso primeiro princípio. Então, o fato é que não existe, e aí na nossa crença aqui, eu vou falar até na crença da nossa empresa, né? Do Comunicação Mais Clara, que é o pilar, mas da empresa também, sou Desenvolvimento Humanos. Que é, cara, como eu me comunico aqui dentro, vai refletir. Então, se você, Mariana, vem e esse é um exemplo simples, tá? Vem e me traz alguma coisa assim, não, Clara, porque você tá, eu tô vendo aqui na nossa planilha que a sua entrega não tá em dia. A história que eu me contar que vai fazer a diferença em como eu vou me comunicar com você. Então, se eu me contar assim, nossa, a Mariana tá apontando o dedo pra mim, e ela que atrasa todo dia, ela que atrasou na live aqui agora, e ela que, sabe? E aí, isso vai refletir. Agora eu posso virar e falar, uau, deixa eu ver, nem me toquei, porque pode ser que não seja culpa minha, né? Pode ser. Então, pode ser que eu não tenha me atentado. O fato é que a gente não busca culpados. O fato é que a nossa comunicação externa, ela parte da nossa comunicação interna. Esse é o princípio. Isso acontece com as conquistas também, né, Clara? As conquistas que a gente tem no mundo externo, elas partem de uma conquista interna, Total. né? Por exemplo, conseguir conquistar um diálogo interno de qualidade, né? Total. Positivo, digamos assim. Mari, então, quando a gente... Desculpa. Pode dizer. Quando a gente fala de conquistas, a gente está falando dos resultados, o que a pessoa colhe na vida, né? Então, primeiro que a pessoa deseja, então ela vai traçar metas para desejar aquilo, mesmo que ela não desenhe as metas, as ações dela vão ser direcionadas àquilo. Mas também aquilo que eu conquisto eu não desejo, tanto o ruim e o positivo também. Às vezes a pessoa já tem uma comunicação muito positiva e tem excelente. Aí ela tem as conquistas o quê? Excelentes relacionamentos, excelentes cargos, excelentes clientes. Dinheiro, tudo, né? A gente vai falar disso, né? Que são todas as áreas são implicadas. Já vamos entrar nisso, assim. Quais são os tipos de conquistas, né? Que a gente está falando aqui, os tipos de resultado, já que um outro nome para conquista é resultado, né? E a gente tem resultado, às vezes a gente gosta, às vezes que a gente não gosta. Mas vamos falar um pouquinho de tamanhos de conquistas, né? Quando a gente for colocar o foco assim, ó, o que significa, o que a gente pode refletir sobre isso? Existem conquistas de diferentes tamanhos. Com certeza. Com certeza. O que você acha? As pessoas estão de olho nas grandes ou nas pequenas? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que as pessoas estão de olho nas grandes e por não olharem para as pequenas, elas não conquistam as grandes. Então, eu falo assim, quero emagrecer 30 quilos. Ao invés de eu perceber que para eu emagrecer 30 quilos eu preciso emagrecer 1 quilo, depois outro, depois outro, depois outro, que soma 30, eu foco nos 30. Aí, às vezes, eu perco 3, falar, eu não consigo. Então, o que isso significa? Comunicação interna. Então, existem as pequenas conquistas que, na minha opinião, Mari,
são as que as pessoas deveriam focar e que elas não focam e por isso se frustram, tá? Eu falo muito do viver o agora, né? Eu acho que menosprezam seria uma palavra, né? Perfeito. Não dá tanto valor, assim. Perfeito. E assim, vamos pegar uma conquista, um carro. Desejo um carro. Essa para mim é uma conquista grande, tá? É claro que depende, né? Pequeno e grande é muito relativo para as pessoas. Mas eu vou pegar um carro que eu quero, um carro dos meus sonhos. Eu nem sei dizer qual é o carro dos meus sonhos, para ser sincera, até porque eu não sonho, não é um sonho que eu tenho. Mas enfim, vamos lá, para ser uma conquista palpável. Esse carro, eu posso até conseguir. Mas o que acontece quando eu conquisto esse carro? Passa um mês, 2 meses, o cheirinho de carro novo já começa a ir embora, eu mudo o meu foco da minha conquista para o próximo carro. Eu já quero o próximo carro, porque esse carro já não me faz feliz. E quando a gente fala das pequenas conquistas, qual que é o meu passo a passo para conquistar aquele carro? Por exemplo, se eu tenho uma meta de ter um carro, e aí eu preciso juntar dinheiro para comprar aquele carro. Isso tudo, a gente vai falar disso um pouquinho de todas as áreas, né? A comunicação nas áreas. Mas isso tudo tem a ver com a comunicação. Mas eu preciso juntar dinheiro, tá? Hoje eu ganho tanto que não é suficiente para eu comprar o carro dos meus sonhos. Então eu preciso aumentar a quantidade que eu ganho. Olha só, eu tô voltando. Tô indo lá para as pequenas conquistas. Como que eu faço para aumentar a quantidade de dinheiro que eu ganho? Ou eu posso conseguir mais clientes, ou eu aumento o ticket do meu produto, por exemplo, ou eu consigo uma promoção na empresa. Agora, isso que é a pequena conquista, que é aquele pequeno passo para eu conquistar o carro, e aí entenda que é pequeno para a meta carro, tá? Nesse sentido aqui. Tudo tem a ver com comunicação. Tudo. Como que você vai conseguir mais cliente? Como que você vai conseguir ser promovido? E isso tudo eu estou falando em relação à comunicação externa. Mas para eu ter essa comunicação externa, que vai me dar uma promoção, que vai me dar mais clientes, eu preciso ter uma comunicação interna positiva, que vai celebrar as pequenas conquistas. Que vai realmente vibrar com aquilo ali que eu consegui. Poxa, recebi um elogio do meu chefe, yes! Ao invés de virar e falar assim, um elogio eu queria era ser promovido, né? Entende? Exato. Então... a comunicação, ela é a base de tudo, na minha opinião. E mais uma vez, esse exemplo, né, de conquistas pequenas ou conquistas grandes, a gente volta no nosso princípio. A minha comunicação interna é que vai me fazer chegar lá na minha conquista grande. Na minha comunicação externa positiva para eu alcançar a minha conquista que eu desejo, né? Só que eu reforço, tá? Não adianta o foco ficar... Não é que não adianta, né? Mas eu acho que a pessoa não vai ser plenamente feliz. E eu defendo muito que a comunicação está relacionada com isso. Essa liberdade de ser quem é, de se sentir feliz mesmo com o que tem. Não significa que eu não posso desejar coisas. Mas é ser grato pelo que tem hoje. Isso parece um pouco clichê, eu não sei se eu tenho ouvido isso muito, mas isso é pura verdade. E é pesquisa, Mari. Não é apenas... Não é achismo. A Clara acha que eu preciso ter uma comunicação interna positiva que valoriza o momento de agora. Não, isso é pesquisa. Inclusive, eu estou relendo um livro agora que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala exatamente isso. Quanto durante a nossa vida, nós crescemos acreditando que a felicidade girava em torno do sucesso. Então, quando eu conseguir o sucesso, eu vou ser feliz. Na verdade, é o oposto. Quando eu for feliz, eu vou ter sucesso. E o que vai me tornar feliz? É a minha comunicação interna, o quanto eu sou grato pelos momentos, as minhas relações, como eu me relaciono com as outras pessoas. Faz sentido? Exato. Faz super sentido. E uma coisa que eu pensei aqui, falando de conquistas grandes e conquistas pequenas, não necessariamente uma conquista grande para uma pessoa é uma conquista grande para outra também. Isso, eu acho que é importante a gente se atentar nisso, né? Às vezes a gente fica se comparando. Isso eu acho que já é um clichê, né? De comparar o palco do outro com o meu bastidor. Exato. Então, às vezes, vou falar de um caso até um pouco mais extremo, né? Pensando em comunicação interna. Às vezes, para uma pessoa que está com a parte psicológica, mas quase ali beirando uma depressão, alguma coisa assim, uma conquista grande é de repente levantar da cama, Exato. é conseguir trabalhar, sabe? É conseguir
colocar uma roupa diferente, prender o cabelo, passar um batom, alguma coisa assim. Então, coisas que para outras pessoas são conquistas pequenas, né? Já não são conquistas tão grandes assim. Eu acho que é muito importante quando a gente fala de comunicação humana e autêntica, cada ser humano tá aí no seu... como que eu posso falar? No seu ponto aí da jornada, da caminhada. Então, o que é grande e pequeno é relativo. Eu acho que quando a gente se compara com as conquistas dos outros, que é a conquista grande para o outro, a conquista pequena para o outro, é uma receitinha para a gente ficar frustrado, né? Uma receita para confirmar uma comunicação interna negativa, né? Ô, Mari, o que você acha? Pegando esse gancho seu, eu vou até trazer um pouquinho mais para comunicação. A Lud, né, a nossa aluna lá do programa, ela diz o seguinte: eu queria ler na missa, minhas mãos tremiam, meu coração acelerava, e ela fala, pode até ser bobo para vocês, mas para mim, eu ter ido lá e ter lido na missa foi uma grande conquista. Então, é super importante isso que você trouxe. Às vezes, o seu próximo passo é pedir uma informação para alguém na rua. E é esse próximo passo que vai fazer você conseguir um dia se colocar na reunião. Esses próximos passos, eles são mega importantes. Entende? Não vou puxar a Ludmilla aqui de novo. Não adianta a Ludmilla virar para mim e falar assim: Clara, eu quero dar uma palestra, mas eu não tenho coragem de ler na missa. Entende? Que um passo é dependente do outro. Pode acontecer? Até pode, tá? Eu não vou generalizar e falar, não, ela não falava em público e de um dia para o outro ela acordou. Eu não acredito em uma mudança desse tamanho, dessa dimensão, e não se sustenta. Mesmo que exista... a gente vai falar chegar lá sobre isso, né? Mas é exatamente isso. Então, mesmo que a pessoa consiga, vamos supor, sei lá, acordei hoje, vou dar uma palestra, dei uma palestra, mas pronto, nunca consegui pedir uma informação na rua e de repente eu me tornei palestrante. Não vou falar que nunca, né? Porque eu falo para os meus alunos para não generalizarem. Mas... Sim. Com certeza não é sustentável. E a gente vai falar disso mais tarde. Já. Só antes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença, que a gente falou de tamanho de conquista, né? Conquista grande, conquista pequena. E tem uma outra diferença, outras categorias de conquista. Tem aquelas conquistas que a gente consegue pegar, né? Que são palpáveis, concretas, mas tem conquistas que são abstratas, que são invisíveis, né? Será que elas valem menos? Na minha opinião, elas valem até mais, tá, Mari? O que seriam essas conquistas abstratas? Eu me sentir mais leve, eu me sentir livre para falar não, livre para colocar minha opinião, eu me sentir bem. Tá vendo que isso é abstrato? O que é sentir bem para mim? O que é sentir bem para você? Não importa, mas nós duas sabemos que sentir bem é algo positivo. Então, se uma aluna, e é o que eu recebo muitos, né, das alunas, teve uma aluna, que eu não vou citar nomes, óbvio, mas eu citei da Lud porque era algo positivo, né, dessa não. Não é tão negativo assim, não, mas ela falou assim, não é que seja negativo, é positivo, mas eu não sei se pode expor assim. De qualquer forma, ela disse o seguinte: Clara, eu consegui sair de um grupo de pessoas que não me faziam bem e que eu estava enrolando para sair há muito tempo. Isso é comunicação. Antes, a comunicação dela era: não, eu não posso sair. O que as pessoas vão pensar? Nossa, eu vou ofender as outras pessoas, eu vou magoar as outras pessoas. Nisso, ela estava sendo magoada, estando presente naquele grupo. Aí chegou uma hora que ela falou: opa, peraí, deixa eu mudar essa comunicação. E começou a se perguntar: o que está agregando na minha vida? Entende? Então, assim, ela mudou essa comunicação e saiu do grupo. Qual que foi o sentimento dela? Super abstrato. Me senti livre. Foi libertador. Foi isso que ela falou com a gente, né? Foi libertador. Super abstrato. Mas olha o quanto isso vale. Olha o quanto isso quanto isso é até contraintuitivo, né, Clara? Porque ela saiu de um grupo. Geralmente, a conquista ela tá mais associada a entrar, a conquistar uma amizade, a entrar para um grupo, sei lá, enfim. Mas, nesse caso, você se libertar de algo que está te fazendo mal todo dia ali, né? Não está te trazendo nenhum tipo de resultado positivo, é uma conquista também. A coragem de dar um pequeno passo. Tá aí um exemplo de uma conquista que para alguns pode ser pequena, mas que para a pessoa foi ali a qualidade que ela veio perdendo ali de meses, talvez,
né? E o quanto a gente não perde com isso. Quando Exato. a gente está num ambiente que nos coloca para baixo, ou que nos incomoda, seja lá Sim. por qual motivo for, né? Então, um excelente exemplo. E esse, E aí, pode falar. eu compartilho desse exemplo, porque eu era uma pessoa que sofria para sair de grupos. Eu sofria muito. As nossas motivações eram diferentes, tá? A minha motivação era medo de perder alguma coisa ali daquele grupo. A motivação dela era medo de magoar as pessoas. Mas perceba que, independente da motivação, nós duas nos sentíamos presas. E a partir do momento que a gente olha para isso e fala, peraí, deixa. A motivação é o nosso diálogo interno. É o que tá falando, ai, Clara, mas se você for sair desse grupo, você vai perder. E aí eu volto para mim e falo, Clara, você tá há 1 ano nesse grupo, você não conhece ninguém, nem conversa com ninguém, vai perder o quê? Então, é isso, é bem contra-intuitivo mesmo. E tem as palpáveis, né, Mari? Que são as conquistas, que é o quê? É eu conquistar a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, dinheiro, isso é palpável. Tá? Eu acho que até um relacionamento. De repente, como você diz, os relacionamentos, e até coisas assim, poxa, não sei se você falou agora, aumento de salário, né? Através da minha comunicação, eu fortaleço um relacionamento ali, eu consigo demonstrar mais o meu valor. Qual que é a consequência disso? Exato. Algo palpável. Por trás... Mas tudo parte do... Isso, era isso que eu ia falar. Tudo. E por trás dessas conquistas palpáveis, carro, casa, salário, amigos. Amigos é palpável, não consigo contar. Tudo isso só vem através da comunicação. Nossa, Clara, você está falando que para eu comprar um carro eu preciso me comunicar bem? Para você negociar um carro, você precisa se comunicar bem. Para você ter dinheiro para comprar um carro, você precisa se comunicar bem. Então, assim, não estou falando que só tem carro quem se comunica bem. Não. Mas estou dizendo que você conquista de forma mais... aquilo que você quer mesmo, né? Então, sim. E a mesma coisa vale para as coisas abstratas. Então, você quer se sentir livre? Você quer sair dos grupos que estão te incomodando aí? Aprenda a se comunicar melhor, né? E aí eu acho que agora é o excelente momento para a gente entrar na questão da duração disso. Quanto isso é verdadeiro. Vamos chamar de verdadeiro. Não é algo passageiro. Não é algo fugaz. Não é um negócio que acontece ali no calor do momento. Como ganhar na loteria. Ganhar na loteria, você ganha um monte de dinheiro, é uma mega conquista. Mas e aí? Se você não tem a sua comunicação interna, se você não tem habilidades para cuidar de tudo que isso traz junto, vai ser durável aquilo? Aquela conquista ela vai ser, né, vai ter uma durabilidade maior? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos, Mari, isso para mim eu acho que é a parte que mais me pega, assim, o quanto isso mexe comigo. Porque a gente não trabalha o ter, né? A gente trabalha o ser. Então, um carro você pode perder, o seu cargo você pode perder. Às vezes você é um bom profissional e, sei lá, redução de custo da empresa e você tá lá há muito tempo, você é mandado embora. Às vezes você até se comunica bem, isso pode acontecer, mas você é a pessoa que conquista aquilo ali de novo. Você se tornou essa pessoa. Eu falo muito com os meus alunos disso, que antes de ter aquilo, nós precisamos ser essa pessoa que tem aquilo. Então, eu desenvolver a minha comunicação, essa liberdade, por exemplo, sair de um grupo, pode ser que me coloquem em outro? Pode! Mas eu já sou essa pessoa que me sinto bem em sair de grupos, sabe? Eu sei me posicionar. Então, me desenvolver como pessoa, e aí focada principalmente na comunicação, que é o que eu acredito muito, é para você, para o resto da sua vida. Até uma relação, por exemplo. Você tem um relacionamento. Se você não se comunica bem, o que acontece com as relações? Aí relações amorosas, eu tô falando aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro mês, tudo lindo e maravilhoso. De repente as coisas vão ficando normais. Se você não se comunica bem, a sua relação ela vai se desgastando. Você aponta dedo, ofende, ou então fica calado e não fala o que te machuca. Enfim, agora você travou, amiga. Você tá aí ainda? Eu tô. Ah, tá. Eu tô só te ouvindo, eu não tô te vendo mais. E aí, eu vou fechar esse raciocínio, qualquer coisa você sai e volta. Mas deixa eu só fechar aqui, vamos ver se você vai voltar. E aí, um relacionamento, né? E aí o relacionamento ele não se sustenta. Agora vamos supor que você desenvolveu a comunicação, hoje você tem bons diálogos na sua relação e acontece que o seu relacionamento realmente ele não tá bom. Não é porque vocês não têm diálogo, é porque
vocês não se amam mais, talvez, têm as suas questões e decidem romper. Primeiro que se você tem uma comunicação eficaz, se você sabe ser assertivo, se você tem essa comunicação que olha para os seus limites, que olha internamente, você sabe romper uma relação de uma forma muito mais saudável. Mas aonde que eu quero chegar, né? Você pode até perder aquele relacionamento, mas você consegue conquistar outros relacionamentos tão bons quanto, porque você é aquela pessoa. Exato. Voltei? Não, amiga, eu vou te fechar e você volta, pode ser? Tá. Peraí. Pode. Remover Mariana. Vamos ver, gente. O Insta de vez em quando dá esse probleminha, né? Tá com preto aqui na minha tela, para vocês também tem esse preto. Ô, gente, participa, viu? Se vocês acreditam que a comunicação pode te trazer algum benefício na sua vida, traz aí pra gente também. A gente tá falando muito de benefícios que muitas vezes nós não enxergamos, né? Às vezes, nós resolvemos focar nesse tipo de benefício, aqueles que a gente não enxerga, porque muitas vezes a gente vê alguns benefícios, mas a gente não vê, a gente não se aprofunda. É como se fosse um iceberg. A gente vê a pontinha, mas não vê todo o resto. O quanto de carga, o tanto de carga que a sua carga positiva que a sua comunicação pode trazer. Não tá com a tela preta aqui, não. Ai, que bom, Bia, obrigada. Deixa eu aceitar a Mari aqui de volta. Mari, ó, o pessoal, Oi. a Mari falou, como sempre, ganhando muito. Que bom, Mari. Ó, eu vou aproveitar que tem alunos meus aí, eu vou dar um exemplo, tá? De conquistas de comunicação. Não vou falar nomes, se ela se sentir à Só vontade. posso perguntar? Você tá me Pode. vendo e me ouvindo? Sim. Porque aqui pra mim tá uma tela pretona, mas Não, tudo bem. eu tô te vendo e te ouvindo. Vou falar, não vou falar nomes, mas se essa minha aluna aí quiser colocar uma mãozinha aí, se apresentar pra galera e já fazer um compromisso público, vamos lá. Hoje eu recebi um áudio de uma aluna falando, Clara, eu quero contribuir para o mundo, para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas com a minha mensagem. E aí ela falou, né? Eu assisti muito no curso, porque ela como faz parte do programa fechado. E isso cresceu, essa vontade cresceu muito dentro de mim. Então eu acho que ainda tem esse benefício, Mari, de se aproximar da sua missão, sabe? Do que você veio fazer ao mundo, de transmitir a sua mensagem para o mundo mesmo. E aí eu super apoiei, óbvio, né? Fiz ela pôr uma meta, que eu sou dessas, tá, gente? Eu sou assim com os meus alunos. Vamos pôr data, porque as coisas elas precisam entrar em movimento para acontecer. Então eu posso trazer o melhor conteúdo de comunicação aqui. Se você não der o seu primeiro passo, que é a primeira conquista que a gente conversou, é a conquista pequena, nada acontece. Então, esse exemplo da minha aluna, e eu me encho de orgulho, assim, eu fico super feliz, sabe? Tem um comentário aí, você viu? Desde que eu comecei a fazer o curso, eu já tive ganhos especiais e significativos. O principal de todas as conquistas está sendo a consciência mais leve e tranquila. Que linda, Ana! Tá aí um excelente exemplo, né? De conquista que não é palpável, não é comprável. Exato. A gente não consegue comprar, né, Clara? Pode ter todo o dinheiro do mundo. Não consegue. E mais ainda, né, Mari? A Ana vai levar essa consciência leve e tranquila pro resto da vida. Vão acontecer coisas ruins, né? Situações que ela não gostaria na vida? Claro que vai, que a gente não tem controle. Mas ela vai conseguir trazer para essa consciência leve e tranquila. A Mari aí, ó. Ela mesma. Aí, já se manifestou. A Mari, minha aluna, gente. Vai começar aí, ó, fazendo lives, trazendo conteúdos que ela tem muito, né? Para contribuir aí. Então, lindo. Mais um ganho que a comunicação traz. E eu acho que, Mari, muito bom. Eu acho que tá na hora de começarmos a olhar para isso. Quanto tempo? Eu de verdade, assim, eu nunca vi pessoas parando e falando, cara, você precisa se comunicar bem. E eu acho que o mundo tá precisando desse chacoalhão, sabe? Tipo, todos os resultados da sua vida, de todas as áreas, estão relacionados com a sua comunicação. E eu acho que a gente veio... Vamos dar alguns exemplos? Vamos. Nas áreas da vida? Vamos. Viu, gente? Agora, então, a gente vai dar um chacoalhão aí para vocês entenderem que todas as suas áreas da vida, a sua comunicação vai impactar. Será que está relacionado com saúde, Clara? Total.
comunicação está relacionada com as conquistas na área da saúde, com os resultados? Total, Mari. Ó, eu já vou lançar um desafio aqui, tá? Para quem tá aqui. Eu ouso dizer alguém que me fala uma área que a comunicação não está relacionada, tá? O desafio tá lançado. Se você tá na live... A gente ainda não conhece. Eu ainda não conheço, exato. A Mari também não. Se você tá na live, comenta aí. Se você tá assistindo isso no gravado, por favor, deixa esse comentário pra gente, porque eu quero aprender também. Não conheço nenhuma área que a comunicação não esteja relacionada. Vamos falar da saúde. Primeiro ponto, eu vou associar a saúde física, né? Do corpo mesmo. Então, alimentação, se alimentar melhor. Não tô nem falando de ter um corpo sarado, tá, gente? Estou falando de realmente ter saúde. Se alimentar melhor. O que te faz comer bem ou não comer bem? O que te faz não conseguir ceder, né, àquela tentação de um brigadeiro, de uma feijoada? É a sua comunicação interna. É a sua comunicação interna que fala, só mais um. Eu trabalhei tanto. Eu mereço. Fazer ou não exercícios. Eu ia para esse ponto agora. O que te faz acordar cedo pela manhã ou depois do trabalho, chegar cansada e fazer atividade física? E aí, o que acontece? Olha a nossa comunicação interna. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro para pagar academia. Eu não tenho isso. Isso é a sua comunicação interna. Isso tudo é mentira que você se conta para não fazer aquilo. Para não alcançar os resultados na sua saúde. E aí entra a saúde que você... Pode falar. Quer dizer que é uma comunicação que nos deixa numa posição de coadjuvante da própria vida. Perfeito. A gente está ali meio que as coisas estão acontecendo, a gente encontra as desculpas, encontra motivos para a gente não fazer, não assume a responsabilidade e protagonista não age assim. Então por isso que a gente fala, né? Comunicação dos coadjuvantes e a comunicação protagonista. E é a desculpa perfeita, né, Mari? Porque o inconsciente fala assim, então se eu não tenho tempo... Realmente, vou ficar aqui na minha zona de conforto, que é o que o nosso inconsciente quer. Então, com uma intenção positiva, eu gosto de trazer isso, né? O nosso inconsciente quer nos deixar na zona de conforto porque ele quer nos manter vivos. Então, é isso. É uma intenção positiva. É a desculpa perfeita. E aí, também falando um pouco da saúde mental, né, Mari? Como são... O que eu penso? Mesmo, como Exato. são O que eu penso de mim? O que eu penso de mim? A minha autoestima... Né? Como é que tá? Exatamente. Então, os lugares que a comunicação interna reflete na comunicação externa. A gente vai entrar na parte social, que né, ela é bem evidente, assim. Mas, por exemplo, o que você trouxe do exemplo da aluna, que conseguiu sair de um grupo, de alguma forma, poderia estar afetando na saúde ali, no bem-estar mental dela, psicológico. Poxa, isso pode acontecer. Até, amiga, se afastar de pessoas que só me criticam. Eu consegui entender isso. Opa, peraí, aquela pessoa não tá agregando tanto na minha vida. Gente, não é que eu defenda você afastar das pessoas, não, tá? Mas eu defendo muito você fazer esse balanço e entender quem agrega na sua vida e quem te faz mal. Isso é a sua saúde também, né? Essa saúde realmente mental. E conquistas na área dos relacionamentos? Eu acho que é a mais... forte, a gente tem relacionamentos sociais, família, amoroso. Relacionamento tem as duas áreas, né? Tem, inclusive, relacionamentos profissionais também. Então, temos amorosos, também. Meus relacionamentos, meu marido, minha esposa, namorado, namorada, os filhos, os pais. Eu, por exemplo, fui uma que melhorei muito a minha comunicação com os meus pais. Tem como eu me relaciono com as pessoas do meu trabalho. Tem como eu me relaciono com os meus amigos. Porque... Inclusive, se você é amigo daquelas pessoas porque você quer ser, ou se você precisa ser alguém que você não é para estar naquele grupo. A comunicação entra, inclusive, aí. E isso entra se sentir bem com aquelas pessoas, né? Será que o quanto você está afastando da essência porque você não tem nem a comunicação interna positiva, que você pode ser você mesmo, e muitas vezes também não consegue se relacionar com as outras pessoas. Não consegue puxar um assunto, não sabe fazer uma nova amizade, não consegue manter as amizades. Então, a comunicação tem tudo a ver com isso. Deixa eu ver, a Ana. Acredito que isso acontece quando não levamos o assunto para a consciência. Tenho treinado diariamente a comunicação na minha vida dentro do consciente. Perfeito, Ana. Perfeito. É isso aí. E os relacionamentos...
Pode falar, Clara. Normalmente nós Fala temos aí, esses pensamentos de forma inconsciente, né? Então, eu tô aqui falando com vocês, a maioria, eu sei que a Ana não é assim, porque ela tá lá dentro do programa, a Mari também tá dentro do programa, a maioria das pessoas não tem essa consciência desses pensamentos. Aí, se fizer esse movimento que a Ana fez, que é estou trazendo para o consciente, você consegue mudar. Exato. Eu ia associar aqui os relacionamentos, né? Você lembrou bem dos relacionamentos profissionais. Relacionamentos profissionais, eles, por consequência, podem nos trazer conquistas na área das finanças. Né? Finanças e dinheiro, carreira, inclusive. né? Sim. De carreira, Finanças tá? e carreira. Exato. Porque eu acho eu acho que o trabalho aí... Um associado ao outro. Sim, eu acho que o trabalho aí, as relações sociais, ela acaba... Tudo que envolve outra pessoa, né? Exato. E eu tava até pensando aqui, e eu vi acho que uma filósofa falando esses dias, que é o seguinte, a gente pode, né, a gente tá aqui falando de conquistas palpáveis ou não, de dinheiro e tal. Você pode conquistar muito dinheiro. Você pode conquistar a casa do seu sonho, você pode conquistar o carro, você pode conquistar, se você gostar de joias, de roupas, de viagens, você pode conquistar o que você quiser. Tem algumas coisas que, se você não estiver junto com isso, elas perdem o valor. Então, se você não tiver pessoas junto com você, para você desfrutar disso, né, para você aproveitar disso, não sei se vai ter tanto valor assim, né? Na verdade, se tiver não tem. Um carro, não tem. Viver uma vida, às vezes, de fachada, né? Às vezes a gente vê as pessoas que têm tantas coisas materiais e se você fica sabendo um pouquinho mais aprofundado, é uma pessoa que tem um casamento infeliz, né? Porque não se dá bem, não tem diálogo, não tem cumplicidade, não tem conexão, né, Clara? A gente fala o quanto a comunicação é a base de qualquer relacionamento, e os relacionamentos são como nós nos conectamos com as pessoas, e essa conexão, ela faz parte de uma necessidade nossa como seres humanos para que a gente atinja a felicidade. Perfeito. Então, assim, se comunicar nos deixa mais próximo da felicidade. Total. Esse é um dos motivos. Ô, Mari, eu acho que a gente fala pouco daquele sentimento de vazio que dá dentro do peito, às vezes. E aí, sim, tem pessoas que têm isso com uma frequência maior, uma frequência menor. Isso já fez parte da minha vida com uma frequência maior, quando eu fazia o que eu não amava. Que é aquele vazio de eu tenho tudo, mas eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não posso ser eu mesma. E aí, não me conecto com as pessoas, com a minha essência. Né? Eu espero que as pessoas me amem pelo que eu tenho. Só que, como isso não acontece, aquele vazio dentro do peito fica cada dia maior. Aquele sentimento de inadequação, aquele sentimento de por que eu faço tudo errado? O que mais que eu preciso conquistar? Porque a pessoa não tem essa consciência. Então ela pensa, o que mais que eu preciso conquistar para ter essa felicidade? Você precisa parar, se comunicar melhor com você e com os outros, né? Que, inclusive, aí a gente pode até ir para a área de finanças. Que o dinheiro, ele vem como consequência disso também. Então, a gente falou relacionamentos sociais, né? Relacionamentos em geral. Falamos de saúde, falamos de finanças, carreira. Não, finanças a gente ainda não falou, não. Falou. A gente vai agora para finanças. Não falou? Então vamos falar. Aqui a gente associou carreira, né? Com os relacionamentos profissionais e tal, e como que isso pode gerar uma consequência. Então vamos nos aprofundar mais aqui. Eu queria me aprofundar mais em resultados financeiros. Então, como a minha comunicação protagonista pode me trazer dinheiro, literalmente. Primeiro, você só consegue mais clientes através de comunicação. Por exemplo, se você vende alguma coisa. Segundo, você só consegue uma promoção dentro de uma empresa através da comunicação. Mas eu quero ir além, Mari, e falar da nossa comunicação interna. Que é, quando você se organiza financeiramente, você sabe, você faz escolhas mais sábias com aonde você vai investir o seu dinheiro ou não. E aí vem... Você deixa de perder muito dinheiro também. Exato. E deixa de colocar dinheiro em lugares que não... E eu vou até associar, Mari, eu vou até além, tá? Eu vou associar o consumismo a esse vazio que a gente falou agora. Pô, eu preciso comprar para eu ter, e aí
vou gastar para eu me sentir bem, um prazer imediato, mas se eu já tivesse tudo resolvido aqui dentro, tivesse com a consciência tranquila e leve, como a Ana trouxe, eu não ia precisar desse consumismo todo. E aí eu falo por mim, tá, Mário? Quanto eu, Clara, consegui passar a economizar, ganhar mais e economizar dinheiro por causa da minha comunicação. Mesmo, assim, não gasto como eu gostaria, como eu gastaria antes. E o mais incrível é que isso não me faz falta. Não é que, tipo, eu não vou comprar, mas eu quero. Não, eu entendo que é realmente necessário para mim hoje, sabe? E foi o quê? Mudança de comunicação interna, só, apenas. E aí, claro que, né, quem quiser se aprofundar é seguir estratégias e aprender com quem trabalha com essa área. Mas todos, e eu falo isso porque eu já fiz treinamento de finanças. Qual que é o primeiro passo que eles trabalham? A comunicação interna. Comunicação interna. As suas crenças, o que você acredita, o que você fala para você mesmo. Eu já participei de treinamentos disso. Então, eu tô falando com propriedade porque eu já fiz, eu já estive lá. Um treinamento eficaz de finanças, ele não vai direto para as estratégias. Ele vai vamos trabalhar o seu diálogo interno, a sua comunicação interna. Porque senão não se sustenta, né, Clara? Sustenta. Porque senão entra naquele ponto que a gente falou. São conquistas que vão ser passageiras. E aí, eu aprendi sei lá, eu não sei, eu sei bem pouco, assim, da parte de finanças, mas, eu aprendi a investir. Aí muda o cenário externo. Eu não aprendi os fundamentos daquilo, eu não aprendi como controlar os meus impulsos, né, como, né, dominar as minhas emoções para poder ter comportamentos mais assertivos, uma comunicação mais assertiva. Muda alguma coisa, pronto, minha conquista já se foi por água abaixo, porque eu não aprendi a fazer aquilo, né? Conquistas de intelectuais, assim, de habilidades. Nossa, eu consegui um diploma de algum curso, de alguma coisa, né? Alguma parte de informática, um aplicativo, um programa, um software. Eu aprendi aquilo, uau, foi uma conquista. Mas aí eu acho que eu voltei um pouco na duração aí das conquistas. Mas tá, né? ótimo. Aí teve uma atualização daquele negócio, perdeu. A minha conquista ela já ficou para trás. Eu já não sei, ela já não tem tanto valor, né? Agora, se eu tenho uma comunicação interna que me traz essa resiliência de aprender de novo, de continuar me desenvolvendo, aí sim, a conquista se torna mais durável. Né? É exatamente isso. Não sei se é essa palavra. Consistente. É uma outra palavrinha que eu acho que eu não tô achando aqui. Consistência, não é não? Acho que vamos ver. Talvez Às vezes ela aparece. E assim, Mari, eu gosto um pouco de desmistificar aquilo que uma comunicação bem-sucedida é quando eu falo de uma forma, assim, de voz de locutor, sabe? Porque agora nós vamos começar essa live. E eu gosto de desmistificar isso, porque eu acredito muito que isso tudo, e a gente está falando de se sustentar, que isso tudo só se sustenta se eu for eu mesma. Então, você pode se comunicar bem dentro daquilo que você é. Você não precisa você não precisa deixar de ser outra. Você não precisa deixar de ser você. Muito pelo contrário. Quanto mais próximo você está da sua essência, melhor você, mais natural você acaba se tornando. E aí mais você se conecta com as pessoas. Imagina se eu fosse uma coisa que... Pode falar. Não, imagina eu ia falar se você fosse tipo... a Miss perfeitinha aqui, que não erra, que não fala... que entende? Não faz nenhuma brincadeirinha. E eu ia perder, porque eu sou essas. Ei, nada, você ia se sentir mal. Você ia se sentir mal, porque não você ia não conectar. ia... Né? E não ia conectar. Ninguém ia ganhar com isso. O que eu ia dizer, ainda voltando um pouquinho na parte de resultados financeiros, muitas das vezes, né, Clara, principalmente quando a gente está nesse meio de empreendedorismo, a própria coragem de empreender, a própria coragem de ter o seu negócio, ela vem de uma comunicação interna positiva, né? E o quanto você precisa, às vezes, os recursos, eles chegam através das relações que você tem. Então, se você não consegue se relacionar com as pessoas, se você não consegue ter relações de valor com as pessoas, com as pessoas certas. Você pode, com as pessoas certas e da forma certa, isso vai refletir também nos seus resultados financeiros, sem dúvida. Total. E mais um ponto, falando também das áreas
da comunicação. Às vezes, você tem sucesso em uma área da sua vida, né? Sei lá, ai, não, claro, ó, tudo isso que você está falando faz sentido, mas eu, na minha saúde, eu super cuido da minha saúde, eu levanto cedo todos os dias, faço academia. Repare a sua comunicação interna nessa área. Então, isso é super importante. Não é que nossa vida, nós somos uma pessoa, mas nós temos áreas. Então, sim, você pode ter resultados que você deseja em uma área. Aí, se você pensa o seguinte, ah, claro, eu não sei se eu estou me comunicando bem ou se eu estou me comunicando mal. Como que eu descubro? Olha para os seus resultados. Você conquistou tudo aquilo que você deseja? Você tem esse sentimento de leveza que a Ana trouxe, de consciência tranquila e leve? Sabe? Você toma decisões igual a Mari tomou, de começar a transmitir a mensagem dela para o mundo? Como que são os seus resultados? É isso que vai te trazer como que está a sua comunicação naquela área. A Tayla falou, concordo totalmente. Fiz um treinamento onde trabalho tentando ser bem profissional, usando tecnologia. E honestamente não foi fluido. Sexta passada eu fiz um treinamento. Ah, ela deu um treinamento, deve estar terminando de escrever. Sendo bem autêntica. Que linda. A Tayla também é aluna, gente. Usei o que tinha disponível, caneta, papel. Os colaboradores gostaram muito de tantos esclarecimentos. Que maravilhosa, Tayla. Você arrasou. Parabéns, parabéns. É isso que conecta, né? É isso que conecta. Você falou aí da consciência tranquila, amiga. E tem um exemplo de uma aluna que ela diz o seguinte. Eu tinha... era algo relacionado aos diálogos internos dela que trazia ansiedade, trazia sentimentos assim, né? Ela não ficava tranquila. Isso atrapalhava o sono dela. Olha isso. Ela fala, agora deu tal hora, eu vou dormir, pronto, deu 8 né? horas da isso tudo deu 8 horas, eu tô dormindo. Então, mesmo. Isso também é relacionado à saúde e é um resultado. Cara, você não consegue dormir à noite por conta dessas preocupações, por causa dos diálogos internos, pelas coisas malditas assim, ó, que não foram ditas de forma, né, clara, assertiva, porque você tá arrependido, ou tá chateado, ou tá nervoso, então isso é um resultado, né, é só um exemplo de como você pode medir se tá bom ou não, como é que estão os resultados aí na sua vida. Essa ansiedade aí, tudo a ver. Ah lá, tenho muita dificuldade em me posicionar, em ser eu mesma. Sempre me modelo no que as pessoas querem de mim. Pois é, Nanda. Pois é. Isso daí, o que você poderia conquistar se você não tivesse essa dificuldade? Na semana que vem a gente vai falar sobre as dificuldades, né, Mari? Então, na semana que vem, na sexta que vem, a gente vai falar sobre essas dificuldades. Agora, o foco imagina, Nanda, se você não tivesse essa dificuldade, quantas coisas você já teria conquistado? E aí eu tô falando do ter. E quem a Nanda teria se tornado? Tô falando do ser. Imagina você se tornar essa pessoa que coloca os seus limites, que se posiciona, que é você, independente se vão gostar ou não. E quando eu falo se vão gostar ou não, gente, não é pra você sair sendo agressivo com todo mundo, falando as suas verdades, não é isso, tá? Muito pelo contrário. É entender também o outro. A dificuldade de... eu acho que... Pode falar, eu vou guardar aqui. Não, pode falar, amiga. Eu ia dizer sobre... Você falou alguma coisa assim, né? Não é você falar o que você quiser, sem se importar com os outros. Você falou algo, talvez não com essas palavras. Mas eu ia dizer como que, às vezes, algumas pessoas podem confundir uma conquista, assim, eu fui lá e falei mesmo, né? Isso não é ser assertivo, isso não é ter uma boa comunicação. O resultado disso, ele pode ser momentaneamente bom, mas depois ele vai te trazer um arrependimento, depois ele vai te trazer uma consequência de uma relação que você não queria ferir e que você feriu. Exato. Né? Então, às vezes, isso é um tema talvez para um próximo conteúdo, mas às vezes a gente atende a um impulso, achando que aquilo é um desejo genuíno, e que, eu tô sendo autêntica. Essa é quem eu sou. E não é. Não é. Você tá atendendo a um desejo momentâneo ali do teu ego, né? Agora na hora da gente falar disso, mas é bom as pessoas ficarem ligadas para não se confundir nisso. Perfeito. Muito bom, Mari. Isso não é conquista. Exatamente. Simplesmente você falar tudo que vem na tua cabeça não é uma conquista. Não. Né? Eu gosto de falar. Você não vai construir relacionamentos fortes assim. Um ponto que você trouxe aí, a conquista, ela é medida nos seus sentimentos depois. Então você trouxe isso, né? Às vezes ali você se sentiu bem, mas depois vem a culpa.
Por mais que você fique brigando, que fica o diálogo interno assim. Não, ela mereceu. Ai, será que eu peguei pesado? Não, você tá certo, tá certo. Então, você fica tentando mostrar que você não estava errada, que você estava certa. Mas, no fundo, a emoção não é positiva. O resultado daquilo ali para você e para a relação, como a Mari trouxe, né? Adianta, é a qualquer custo que você precisa colocar a sua verdade, mesmo que isso fira o outro? Mesmo que isso vai deixar o outro magoado? Não é esse tipo de comunicação que eu acredito. Né? Tava dando uma olhadinha nas horas aqui, porque a gente empolga, Temos né? 11 minutinhos. Pode falar. Eu ia falar que eu acho que vale a pena a gente trazer alguns exemplos, né? Você tinha alguma coisa em mente? Você quer trazer algum exemplo? Não. Você tem algum exemplo seu para compartilhar aí? De conquistas através da sua comunicação? Ai, Mari, eu sou tão suspeita para falar. Porque, assim, absolutamente tudo na minha vida hoje, e eu tenho muita consciência disso hoje, né? A Clara de hoje tem consciência de tudo que eu conquisto, inclusive continuo conquistando hoje por causa da minha comunicação. Então, se eu vou comparar a Clara de hoje com a Clara do passado, tá? As minhas relações com os meus pais, ela era uma relação boa, né? A gente se dava bem, eu nunca briguei no sentido de parar de conversar, mas era sempre muito no impulso. Era isso de falar sempre a verdade. Ah, se fulano se ofendeu, ela que não tá pronta para ouvir a verdade. Que verdade? A minha verdade? Essa era a Clara do passado. A Clara do passado não ouvia. A Clara do passado não dava espaço. A Clara do passado não aprendia com as outras pessoas porque se sentia superior. Como se as outras pessoas... Quem é aquela pessoa para me ensinar? Sabe? E, por um outro lado, muitas vezes, perto de um chefe, por exemplo, eu me sentia inferior. E uma das coisas que eu falo muito e reforço é que nós somos iguais. Todos nós temos algo a aprender e todos nós temos algo a ensinar. Então, assim, eu posso citar situações específicas, mas a minha mudança é tão grande em toda a minha vida. Hoje, o relacionamento que eu tenho com meu marido, eu tenho certeza que a Clara de antes não teria. Tenho certeza, sabe? A Tayla falou aí. Essa coisa de agir no impulso ou não impor limites, pra mim, tinha muito a ver com a autoconfiança, que eu não tinha nenhuma. Inclusive, foi no curso da Clara que eu acordei pra isso. Que bom, Tayla! E a Mari também falou que falou pra uma amiga ontem de agir no impulso. Então, Mari, me conta você tem situações da sua vida? Eu também consigo ver bem essa... Hoje eu consigo associar tudo, todos os resultados em todas as áreas, né? Com a comunicação. Eu acho que é importante dizer que a gente falou da duração, né? Então, não estou falando de coisas que são passageiras. Óbvio que tem coisas aí que eu quero conquistar e que eu estou no processo. Sim. Acho que é importante a gente falar. Total. Que a gente vai ter a certeza de que conseguiu se desenvolver mesmo nesse caminhar, no processo. Porque as coisas vão continuar acontecendo. Mas a Mariana do passado, que também não fazia a mínima ideia da importância disso, que levava a comunicação... Eu acho que eu não tinha a mínima ideia de que eu tinha que desenvolver a minha comunicação, para falar a verdade, assim. Eu tinha alguns momentos que eu agia com bastante autenticidade. Então, por exemplo, eu consegui uma vaga de emprego que eu queria muito, né? Porque hoje, olhando para trás, eu olho, nossa, naquela época eu consegui porque eu tive uma comunicação muito autêntica, eu fui muito eu mesma, né? A ponto de falar coisas assim... que talvez ninguém me orientasse a falar numa reunião de emprego, por exemplo. Conta aí pra gente. Demonstrei muita vontade. Eu fui fazer uma primeira entrevista de emprego e a pessoa me falou o seguinte, me fala uma coisa. Se alguém lá no ambiente de trabalho chegasse pra você e gritasse com você, fosse grosso, estúpido, mesmo que você não merecesse, qual seria a sua reação? Aí naquela hora eu fui, assim, brutalmente sincera. Eu falei pra ele, eu posso entrar no banheiro e chorar? E assim, eu sei lá, acho que ninguém nunca me recomendaria, né, falar dessa forma numa entrevista de emprego. Talvez o padrão fosse eu falar assim, eu tentaria lidar com aquilo, colocar o meu ponto de vista, sei lá o que. Não, eu falei simplesmente o que eu faria de verdade.
E essa, entre outras coisas, acho que demonstrou a minha autenticidade ali, eu consegui. Por outro lado, outras situações em que eu não tive uma comunicação tão autêntica, uma comunicação tão assertiva, eu perdi. Eu tive resultados, então se conquistas é a mesma coisa que resultados, eu tive resultados que eu não queria. Né? Eu conquistei coisas que eu não gostei depois, né? Como uma futura demissão, né? Não desse lugar, mas eu tive uma demissão que hoje eu analiso que foi porque eu não soube cuidar dos meus relacionamentos profissionais, né? Eu não tinha, Inclusive foi era esse zero feedback que você recebeu, né? autoconhecimento. Eu recebi um feedback. Olha, seu trabalho, tecnicamente, é impecável. Porém, eu preciso, né, a pessoa que fez a demissão, eu preciso acho que ele falou, prezar pelos relacionamentos aqui dentro. Então, não era uma pessoa que conseguia ter relacionamentos fortes. E tá aí uma coisa que afetou na minha carreira, na vida financeira. Né? Então, depois disso, isso foi, como algumas coisas acontecem, né, Clara? E a gente precisa fazer a limonada daquilo ali. Mas foi muito bom para eu me conhecer, para eu me desenvolver, né? E hoje, os meus relacionamentos profissionais são muito melhores, muito melhores. Hoje a gente trabalha em equipe com muito mais tranquilidade, né? Eu consigo trazer bastante autenticidade para isso. Recebo feedbacks positivos também, né? Não que a gente trabalhe pelos elogios, mas é importante pra gente saber que tá indo no caminho certo. Relacionamento amoroso total, também consigo ver muito nitidamente que é uma conquista diária, né? Uma conquista que traz aquilo que a Ana falou, aquela consciência tranquila, aquela possibilidade de ser eu mesma. Com respeito ao outro, né, Mari? Não é só vou cuidar de mim. Gente, meus cachorros estão latindo aí, tá? Vou cuidar de mim e não importa o outro. Não, entra em uma relação. Mari, você trouxe um ponto importante que eu não citei, mas a relação que nós temos como sócias, eu não teria. Eu tenho certeza que a gente não teria se sustentado, e aí eu falo por mim, pela minha comunicação de antes. Tenho certeza que a gente não teria essa solidez na empresa, porque Bia, eu já vou te responder, tá? Já vou te responder. Eu não... Por mim, não por você, porque até eu não conheço a Mari de antes. Amiga, porque a Mari de antes ia entrar no banheiro e ia chorar. Né? Então eu ia gritar, falar, Mari! Aí a Maria ia pro banheiro ia gritar. E não ia ser bom nem para uma nem para outra. Então eu acho que até a nossa empresa é um exemplo de que, poxa, eu consigo colocar o que me chateia, você consegue colocar o que te chateia, eu consigo ouvir isso sem levar para o meu pessoal, e eu imagino que você também consiga. E também o lado bom, né? A gente consegue perceber o que cada uma tem de pontos fortes, o que cada uma tem de ponto fraco. Então, nossa, total, a comunicação no nosso quesito aqui, na nossa... E isso, se a gente for para uma outra área da vida, né? Só para te passar a bola para você responder aí para a Bia. Na nossa empresa, a gente consegue colocar um propósito, né? Então, a gente ajuda as pessoas a fazerem isso na vida delas também, né? Uma das coisas de resultados, né? Por exemplo, a Mari, que vai começar a pôr a voz dela aí no mundo. Tivemos outras alunas que começaram a fazer isso, né? Que tiveram a coragem, a autoconfiança de fazer isso. A Amanda, e vários outros exemplos. A gente está entregando um propósito, isso é uma área da vida que é a da espiritualidade, da transmissão. Perfeito. Né? Se a gente não tem uma comunicação autêntica, a gente deixa de fazer o bem para as pessoas também. Né? E aí entra uma satisfação de ter um papel no mundo. Isso preenche aquele vazio que você estava dizendo anteriormente, inclusive. Exato, né? exato. Só para finalizar isso. Total, que linda, amei. Bia, minha aluna! Deixa eu ver, Clara, como eu ajudo uma amiga que criou um hábito de culpar todos pelos seus problemas, e quando eu tento trazê-la para um diálogo interno, ela acha que estou acusando e culpando. Bia, a sua amiga está vivendo num papel coadjuvante. E aí, Mari, se você quiser me ajudar, tá? Fica à vontade. Nós não podemos ajudar, né? Nós não podemos mudar o outro, tá, Bia? O que eu acredito muito? Que é através da sua mudança que ela vai perceber e vai fazer mudanças na vida dela. Agora, como você pode
mostrar para ela, sem ser uma pessoa... Gente, meus cachorros estão latindo demais. Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho. Silêncio, galera. Vizinho deve ter chegado ali no corredor. E pior que ela passou na porta, eu não fechei direito. Como que você pode mostrar para ela, sem querer mudá-la, tá? Porque a mudança só vai acontecer se ela quiser, e aí é até o que eu falo. A nossa comunicação, a gente precisa entender de qual intenção ela está partindo de dentro da gente. Então, olha só, eu posso falar a mesma coisa, mas se eu falo com uma intenção de raiva, essa mensagem vai ser recebida pela outra pessoa de uma forma. Se eu falo com uma intenção de ajuda, pode ser a mesma frase. Isso faz diferença. Então, eu tô entendendo que a sua intenção seja de ajuda, tá? E aí, nós também precisamos analisar se é verdadeiramente de ajuda, porque muitas vezes nós mentimos para nós mesmos. Eu preciso mostrar para o outro que ele está errado, mas eu finjo que é para ajudar. Então, é importante você trazer essa reflexão para você e ver realmente se é uma intenção de ajuda, tá? E aí você pode mostrar para ela através de fatos que realmente aconteceram, não é interpretação. Vou dar um exemplo. Esse copo caiu, do nada, bateu um vento forte, o copo caiu, quebrou. Aí a sua amiga vem e fala, porque foi você que quebrou o copo. E aí eu tô dando um exemplo do copo, tá, gente? Mas traga pra sua vida. Porque foi você que quebrou o copo, a culpa foi sua. E aí você quebrou o meu copo, né? Vamos supor que o copo era dela. Mesmo que não teve culpado, foi o vento que bateu aqui. E o que você pode mostrar pra ela é assim, amiga, tá, vamos lá. O fato o copo caiu e quebrou. Você viu se foi eu que quebrei? E aí você traz isso para a consciência dela. O que acontece com os coadjuvantes, que são essas pessoas que culpam o mundo, é que, em geral, eles dão mais ouvido para a história que eles se contam do que para o fato que aconteceu. Eu não sei, ficou claro essa diferença do fato e da história que se conta? Porque o fato o copo caiu e quebrou. A história que eu me contei, foi fulano que quebrou, porque só tá nós dois em casa. Eu invento. É isso que nós seres humanos fazemos. A gente inventa as coisas o tempo inteiro, porque eu suponho. Ué, é óbvio que foi ele, porque só tá nós dois em casa. Se não foi eu, foi quem? E aí isso é pra vida inteira, pra tudo, né? Sei lá, o seu chefe te deu um feedback negativo. Aí você fala assim, não, aposto que foi fulano que falou mal de mim. De onde que surgem essas histórias? Tá? Seu chefe passa por você e não te cumprimenta. Nossa, meu chefe é um grosso. Só me cumprimenta quando precisa de mim. Oi! O fato o teu chefe passou por você e não te cumprimentou. Então, precisamos ter essa habilidade. Aí, Bia, você pode trazer para sua amiga isso, que muitas vezes ela está trazendo a história que ela se conta ao invés de trazer o fato. Tá? Fez sentido isso? Para mim fez, Clara. E eu ia dizer o seguinte, quando essa situação em que a gente tem alguém que a gente gosta muito e essa pessoa nos escolhe, às vezes, para compartilhar alguma coisa e ela não tem esse conhecimento que a gente tem, nós precisamos ter bastante cuidado para não cobrarmos demais de nós mesmos e identificar assim, em que posição que eu estou me colocando aqui, né? Nós não somos os responsáveis pelos resultados das outras pessoas. E às vezes ela vai precisar de um tempo para assimilar, e aí com jeitinho, com paciência, a gente pode ir trazendo algumas coisas e ajudando, compartilhando um conteúdo, alguma coisa assim, né? Acolhendo, muitas das vezes as pessoas querem fazer desabafos, né? E tudo mais. E às vezes a gente se frustra porque acha que não conseguiu ajudar. Mas pode ter certeza, conseguiu, né? Você fez o melhor que você pôde, com os recursos que você tinha naquele contexto. E mais, falando como do outro lado, né? Eu já fui uma pessoa muito reclamona, e, enfim, as pessoas tentavam me ajudar, hoje eu vejo. Então a gente não esquece daquela pessoa que falou de uma palavra amiga, mesmo que a gente não absorva aquilo na hora. Vai ter um momento que aquilo vai acomodar e a gente vai conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, de paz. Mas de não sei tudo... se o que eu disse fez sentido, né? Fez, total. E de tudo isso, tanto que o que eu trouxe, o que a Mari trouxe, o principal de tudo que eu acredito é que a sua mudança como pessoa vai gerar um reflexo nela. Mentira. Tá? Vai gerar um reflexo nela.
Então, quando você começar a se sentir uma pessoa melhor, uma pessoa mais empoderada, uma pessoa mais leve, mais tranquila, uma pessoa que não assume, foi o que a Mari falou, né? E no sentido de assumir, não no sentido ruim, mas que você sabe o seu limite. Aquela carga emocional do outro é do outro, você não precisa pegar aquilo para você. Então, a partir do momento que ela perceber que, poxa, a Bia tá muito mais assertiva, a Bia tá bem, tá feliz, tá se colocando, tá se posicionando, tá falando coisas de forma assertiva mesmo, eu vou começar a ouvi-la. Eu vou buscar mais ajuda. E isso tá aí um resultado que eu tenho tido na minha vida pessoal. Eu nunca fui lá em casa, sou eu, minha mãe, meu pai, e um irmão e uma irmã. Eu nunca fui a pessoa mediadora das situações. Nunca fui mesmo. Eu sempre fui a pessoa ou que tava na treta, aquelas, né? Ou que achava ruim. E de um tempo pra cá, tá todo mundo me procurando, assim, para me pedir opinião. Então, isso é reflexo da minha comunicação. Clara. É uma conquista também, né, amiga? Sim, sim. E a minha mãe às vezes fala assim: ai, Clara, você eu sei que é uma pessoa sensata. Gente, tá aí algo que eu nunca imaginei ouvir da minha mãe. Porque eu lá em casa sempre fui a pessoa que não era sensata, sabe? Exatamente. A Nanda disse: total sentido, que bom, Bia. Depois que comecei a te acompanhar, estou conseguindo perceber muitas falhas minhas, principalmente essa ação de ser coadjuvante na minha vida. Nanda, parabéns, tá? Porque a partir dessa percepção que você faz mudanças. Então, é um passo e é uma conquista a percepção. Por mais que pareça às vezes pequeno, mas é essa percepção que vai te mostrar os próximos passos. As pessoas que ainda não têm essa percepção, por exemplo, a amiga da Bia, ela ainda não fez essa virada de chave. Então, esse que eu e a Mari, a gente falou das grandes e pequenas conquistas aqui no início, essa é uma conquista que é enorme e que muitas vezes a gente associa ela a uma conquista pequena. Então, parabéns, tá bom? Mari, e aí? Fechar agora, isso aí. né? Fechamos. Não sei se o pessoal gostou. Seria legal se quem está assistindo no gravado deixasse aí o seu comentário, seu feedback para nós, se gostou. Se gostou, a gente pode fazer mais, né, amiga? Isso, conta pra gente o que você achou. E, além disso, na sexta que vem, nós vamos conversar sobre o que eu perco, né? Quais são aquilo o que a comunicação me impede de... Ou, enfim, por exemplo, a Nanda trouxe, tem dificuldade de me posicionar. Isso é algo que a comunicação falha também influencia. Então, a gente vai As dores que as pessoas geralmente têm, né? Por não se comunicar bem. Exatamente. Enfim, às vezes nem imaginam. Exatamente. Muito bom, Mari, muito obrigada. Gostei demais. Também, adorei, aprendi muito com você, com vocês todos, viu, gente? Vai chegar lá sim, Nanda, com certeza. Pessoal, beijo grande e a gente se vê, então, na segunda. Gente, segunda, quarta e sexta tem live. Deixa eu fazer aqui o momento marketing aqui. Segunda, tem uma live super fantástica. A gente ainda não sabe o tema, vou divulgar no final de semana. Mas é um pilar mão na massa. Então, é como fazer algo. Na quarta, é o pilar o que está por trás desse como, né? Então, é o pilar do conteúdo. E na sexta, é o momento nosso da troca. Que aí nós vamos falar sobre isso. O que você perde, quais são as suas dores, por que existem essas dores. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Um beijo, quero mais. Aos pouquinhos, perdendo medo de me impressionar. Isso aí, Bia. Bia, se aprofunda lá no curso. A Bia entrou nessa turma agora, né? Então, eu não sei o quão você já se aprofundou lá, Bia, mas aproveite o conteúdo que está lá já disponível para você, porque tá muito bom. E o módulo de autoconfiança também já está disponível, que é esse que vai fazer você se posicionar mais, tá bom? Beijos, beijos. E aproveite a comunidade também, né, Clara? Para os alunos aí, aproveite a comunidade, a galera tá super participativa lá, disposta a ajudar também. Esse ambiente aí de protagonistas é uma coisa que impulsiona, né? Muito rapidamente. Perfeito. A Nanda perguntou se é sempre nesse horário. Nanda, obrigada por lembrar. Não, tá? As lives segunda e quarta é às 19 horas. E sexta-feira é às 11h11, tá bom? Então a gente se vê, né, na segunda às 19 horas. E alunos, a gente se vê lá na comunidade do Facebook. Beijos grandes, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.